E aí tá lançado o debate. Agora, como começou essa história? Né? Começou ali, o Neymar reclamou da bola no começo do Paulistão, e aí, parênteses, o Neymar anda falante, né? Como nunca foi na vida. Agora, ele também encabeçou esse movimento dos gramados, e aí tem reportagem aqui no UOL explicando como é que foi que a coisa andou. Ela teve Neymar, Lucas e o Thiago Silva, foram eles que foram as cabeças dessa história. As três figuras de peso foram apontadas como líderes do movimento contra o gramado sintético. O Lucas Moura do São Paulo, o Thiago Silva do Fluminense e o Neymar do Santos. A iniciativa ganhou força no último final de semana e o trio começou a sondar jogadores sobre a participação no movimento, com o apoio de grande parte dos atletas. Os três combinaram a postagem que saiu ontem, que todo mundo repostou. Lucas é quem fala sobre o assunto há mais tempo, por ter voltado para o Brasil antes do Neymar e do Thiago Silva. A chegada do Neymar e o apoio do Thiago Silva deram força para que esse incômodo, que parece ser geral, se tornasse uma campanha. E aí, todo mundo entrou. O Neymar é amigo do Memphis, então o Memphis também postou, o Hugo Souza postou, até o Dudu postou, que todo mundo estava reclamando que o Dudu foi um traidor. O Tiquinho Soares também postou, depois a torcida do Botafogo foi para cima dele, eu falei, não, peraí, não vou me meter nesse negócio, tal, porque parará. Enquanto a gente está falando, estamos vendo imagens do gramado do Morumbi. A gente vai falar daqui a pouco sobre São Paulo e Ponte Preta, mas tá aí, né, estão reclamando de gramado sintético, vai ter esse gramado horrível do Morumbi no jogo de hoje, vamos ver se vai estar ruim mesmo na hora da partida. Então foi uma coisa organizada, Casa Grande. E aí, independentemente do pleito, a gente sempre reclama, pô, o jogador é bitolado, o jogador não se manifesta para nada, não fala nada, aceita tudo. Vou te dizer que nesse aspecto eu achei legal. Os jogadores se organizaram, eles, por uma coisa que é do interesse deles. Seria muito legal que eles fizessem sobre outras coisas também, como diz o Danilo, mas o fato é que fizeram uma coisa organizada que não se via há muito tempo. A última iniciativa organizada aqui fez água, que foi lá o Bom Senso, né? Há um tempo atrás, que tinha o Rogério, o Alex, aquela turma lá. E agora esses caras se organizaram. E isso eu acho legal. Pô, a gente cobra tanto que os caras se manifestem, se manifestaram. Claro, eu sou um cara que cobro manifestação de jogadores há anos, décadas, desde quando eu comecei a fazer comentários na TV, que eu vejo muitas coisas erradas no futebol, e não só no futebol, mas dentro da sociedade também, que eu acho que os jogadores têm que participar. Isso aí é um bom começo. Agora, não vamos julgar quais são os motivos, porque seria leviano, porque a gente não sabe. Por exemplo, tem jogadores com interesse nisso. O caso do Dudu é óbvio. O Dudu tá com bronca da Leila, tá com bronca do Palmeiras, é óbvio que ele vai lá e entra nessa manifestação, que eu acho uma hipocrisia. Ele jogou 5 anos lá, treinava todo dia lá, porque ele não falou nada? Por que ele não falou nada naquela época? Aí saiu do jeito que saiu, traiu o Palmeiras, do jeito que traiu, saiu, e agora ele está numa manifestação contra o gramado sintético. Então, o Dudu não dá para se levar a sério. Esquece o Dudu. Isso aí não dá para levar a sério. Agora, os outros sim. Eu acho que tem que aproveitar agora, já que eles se manifestaram com a bola, com o gramado sintético, vai mais além e cobra o gramado melhor, gramado natural melhor, que também dê mais segurança para eles. Vai mais além e começa a sair do campo quando tem injúria racial com algum jogador, seja ele do seu time ou do adversário, para o jogo e sai de campo, até a pessoa atraso sair de salário. do estádio. Hã? Atraso de salário. Falei, atraso de salário, vai mais além e cobra também de não ter atraso de salário. Exatamente, atraso de salário. Então você vai adiante. Tudo que acontece dentro do futebol. Porque, tudo bem, as pessoas podem falar assim, pô, o jogador tem que pensar só no que é do futebol. Que eu acho um pensamento muito estreito, né? Muito raso. Mas então eu vou seguir esse negócio. Racismo acontece no futebol, homofobia acontece no futebol, violência contra a mulher acontece no futebol, agressão acontece no futebol, briga, guerra de torcida relacionada ao futebol, seja ela dentro ou fora do estádio. Tá com camisa de torcida organizada? Faz parte do futebol. Né? A injúria racial no campo, com um jogador, eu quero ver os jogadores saírem de campo, ou só vamos mexer em coisas que é interessante para eles. Porque agora é assim, querendo ou não, os jogadores de futebol aqui no Brasil viraram vidraça. Eles viraram vidraças com essa manifestação. E eles vão ter que se habituar com isso. Porque quando você se manifesta, você vira uma vidraça. Eu sei disso na própria pele, na época da democracia corintiana. Nós viramos vidraça.
E somos vidraças até hoje. Cada um componente da democracia corintiana, mas principalmente aqueles que participavam mais diretamente, que era o meu caso, o caso do Magrão, que hoje faz aniversário, 71 anos do Magrão, faria 71 anos, mas para mim faz. O Vladimir também, que foram nós três que mais a imprensa destacou. Eu sofro isso aí até hoje. Qualquer coisinha, democracia corintiana, time de vagabundo, não sei o quê. Então você vira vidraça. Os jogadores vão virar vidraça. Vamos ver quantos vão bancar ser vidraça. Porque iniciar uma manifestação sem saber das consequências dali para frente é muito fácil. Eu quero ver a hora que tiver narrativa falsa contra os caras, quando a internet, aqueles grupos da internet, né, aqueles covardes da internet que se escondem atrás do aparelho e começam a atacar as pessoas, vão começar a atacar os jogadores, o cara vai jogar mal numa grama natural, ou vai se machucar numa grama natural, esse cara que se machucar, que faz parte da manifestação, vai ser atacado nas redes sociais, aí que a gente vai ver quem vai segurar a onda ou não. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a manifestação é pertinente, é válida, é justa, é verdadeira, e por isso que eu apoio os jogadores de futebol, não pela lesão. Quero deixar bem claro, eu não apoio porque tem mais lesão aqui ou menos lá, porque isso aí para mim é bobagem. Você rompe ligamento cruzado descer da escada da sua casa, saindo para ir para o treino. Você desce a escada da sua casa, torce o pé, rompe o ligamento cruzado e você estava indo para o treino. Então, lesões no jogador de futebol acontecem em todos os lugares, mesmo sem ter no campo. Mas a questão é o gramado. Eles não querem jogar na sintética. É isso. Boa. Vou fazer o seguinte, a gente vai para um breve, ligeiríssimo intervalo aqui na TV, mas a gente já volta com vocês. Na verdade, a gente vai sair agora no UOL News na TV, porque vai ter a cobertura do UOL para falar na TV sobre a questão da denúncia contra o Bolsonaro, mas a gente continua aqui no YouTube com vocês. Então, fiquem com a gente no YouTube e na TV, o UOL News entra em campo. Já voltamos. Muito bem, rapaziada. Então é o seguinte, a gente vai seguir aqui na internet, o UOL News na TV vai passar a falar sobre a denúncia contra o Bolsonaro, que aconteceu ontem, denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então o UOL News na TV fala sobre o Bolsonaro, aqui a gente fala sobre futebol sintético, gramados, cobertura de Libertadores e tudo mais. Muito bem, galera tá mandando mensagem aqui, e a gente já vai ler. Agora, Danilo, então teve essa articulação que o Casão falou, eu também concordo com ele, eu acho legal que os jogadores se manifestem. E aí sobre essa coisa, deveriam se manifestar sobre não sei o que lá, deveriam se manifestar sobre isso, eu entendo que deveriam. Mas enfim, os caras pegaram um pleito e estão defendendo esse pleito, né? Eu acho isso, eu vejo isso de forma positiva, independentemente sobre o tema. Os caras se organizaram e se manifestaram. Quando que a gente viu isso no futebol brasileiro? Completamente incomum, cada um por si total, e dessa vez jogadores da elite se manifestaram com essa articulação que eu acabei de falar, Danilo. Não, é excelente, é ótimo que os jogadores se manifestem, é o que eu sempre torci para que acontecesse, inclusive entre os clubes. Era o que isso aí pode ver, quando eu escrevo, os programas que eu participo, os clubes, os jogadores, eles precisam se unir em torno do produto, em torno de um campeonato melhor para todo mundo. E aí, a grama sintética e o gramado natural bom, eles fazem parte de um tema, de um conjunto de questões que eles precisam resolver. Ótimo que eles tocaram nessa questão do gramado, e aí, aproveitando que eles já estão unidos, que eles já têm agora uma liderança, um pleito, um grupo, a gente torce para que eles continuem debatendo outros temas. Esse é a grande questão. De novo, né, não estou aqui falando, se os jogadores têm esse pleito, não adianta falar de lesão, não adianta falar, mesmo que não tivesse nenhuma lesão, ainda que o gramado natural fosse comprovadamente pior, e tivesse mais lesões do gramado natural, não importa. Se os caras querem jogar, se os jogadores falam que querem jogar no gramado natural, é onde eles querem jogar. E é onde que a classe pede para trabalhar e acabou. E tá tudo ótimo, beleza. E aí é isso que eu peço, que os clubes também se unam, que os jogadores continuem se unindo para defender os interesses deles para um campeonato melhor para todo mundo, inclusive para quem joga e para quem assiste.
E aí, quando o Casão falou de outros temas, é porque esses temas também prejudicam o espetáculo de uma outra forma. Então, o fair play financeiro, que a gente fala sobre atrasar pagamentos, a questão do gramado, a questão de injúria racial. Então, seria ótimo que eles fossem unidos para um futebol melhor para todo mundo. O Neymar, é curioso que ele realmente está tomando a frente, como você disse, né? Ele está falando mais do que nunca, dando entrevista a todos os jogos, está usando a influência dele para poder falar dessa questão do sintético. Eu acho ótimo que ele fale sobre isso. E estou curioso para saber quando ele vai ser confrontado, né? Porque ele postou agora a questão da foto. E no próximo jogo do Santos, hoje ainda, né? A gente tem que ver como vai ser o questionamento quando perguntarem para ele no microfone, por questões diferentes, né? Porque, por exemplo, ele lá no instituto dele, na casa dele, tem isso, quem defende, inclusive, é o pessoal pró-sintético que eu conversei ontem. Eles falam, mas o Neymar instalou sintético no instituto dele, instalou sintético na casa dele, como será que ele vai lidar com isso? Então eu estou curioso para quando os jogadores começarem a ser questionados. O Lucas foi o único que já tinha falado disso, inclusive numa entrevista longa, e ele falou que não gosta, falou que é ruim, falou que não se sente seguro, e ótimo, e eu gostaria de ouvir todos os jogadores falando sobre isso. Muito bem, sim. Aliás, essa é uma boa questão, Danilo e Casagrande, porque é o seguinte: agora os jogadores se colocaram, se manifestaram, e eles vão ser questionados, como você acaba de fazer. O Neymar vai ser questionado, o Lucas vai ser questionado, todo mundo vai ser questionado. Hoje vai ter jogo em tudo que é lugar, e todo mundo vai perguntar sobre isso, sobre jogadores, com quem quer que fale. E aí o meu Tomara ponto que façam isso. Tomara Sim. que os repórteres façam isso. Achei que não é habitual. Não é possível que não façam. Indiscutivelmente vão fazer. Agora o meu ponto Casão e Danilo, é o segundo passo. A CBF deu o passo dela. Eu fiz um estudo aqui sobre lesão, eu vou mostrar aí os clubes vocês resolvam. Agora, o que vai ser muito ruim, e aí muito ruim para os jogadores, é se eles ficarem sozinhos nessa. Se não tiver um dirigente do São Paulo que venha falar eu não gosto, ou do Corinthians, ou do Flamengo, falar eu também não quero, eu apoio os caras que estão aqui botando a cara para bater. Agora, se esses caras ficarem atrás do pano e deixar os jogadores serem engolidos pelos leões, aí é ruim. E você, Casão, acho que você é um bom exemplo, porque na sua carreira inteira, você sempre brigou, você sempre debateu, você sempre reivindicou, e muitas vezes ficou sozinho, porque não tinha muito cartola para te ajudar, né? Tem isso. Então, se os clubes estão de acordo com o que os seus jogadores falaram, eles têm que se posicionar também. O Palmeiras, por exemplo, se posicionou. Eu sou contra a manifestação. O Botafogo, o Galo se posicionaram. Os outros clubes, acho que precisam falar. Institucionalmente, me parece. Não sei o que vocês acham. É isso aí. Porque eu sempre gosto de dar o exemplo da democracia corintiana, porque foi o exemplo mais forte que eu posso dar. O Corinthians apoiava a democracia corintiana. Não era um movimento exclusivo dos jogadores do Corinthians. Porque senão não ia andar, não ia acontecer. Tinha um clube atrás que concordou, que iniciou, inclusive, né, que era o Adilson Monteiro Alves, o Valdemar Pires, iniciaram essa ideia de um trabalho mais livre, mais aberto dos jogadores, e foi pegando o corpo e virou uma democracia corintiana, com o apoio do Corinthians. Mas nós não tivemos apoio dos outros clubes, dos outros jogadores dos outros clubes. Era só ali. Então, e naquela época não existia rede social, nem nada. Os confrontos eram mais lentos, né? Quem não gostava da democracia corintiana, queria atacar a democracia, era colunista do jornal, era só no outro dia. Não ia ser na hora. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você fala alguma coisa, na hora já tem um confronto. Então, esses jogadores têm que ver qual não só a questão de não, eu não gosto de jogar e para mim eu não me sinto seguro. Tem que ter mais corpo, né? Essa manifestação, essa reivindicação, essa luta aí, ela tem que ter mais corpo, mais argumentos, né? E quando eu falo de argumentos, é uma coisa assim, tem que ver o entorno, né? Tem que ter mais coisas ao entorno. Então, você reclamar da grama sintética, da grama artificial, é muito pertinente, mas o futebol
as coisas ruins do futebol não é só a grama artificial. Então, para pegar corpo a grama artificial, essa manifestação da grama artificial, ela tem que ser, a manifestação tem que ser mais ampla. Tem muita coisa que não é legal no futebol. Não é só a grama sintética, não é a grama artificial. Se eles forem brigar só pela grama artificial, vai ser uma coisa só deles, só o que incomoda a eles. Mas e o que incomoda o mundo do futebol, ou ao redor do futebol, que também influencia dentro do campo, ou deveria influenciar? Influencia, né? Porque às vezes um jogador ofende o outro com injúria racial, uma torcida pega um jogador adversário, como acontece com o Vinícius Júnior lá na Espanha, e aí os jogadores precisam também falar, isso também não é legal, sabe? Não é legal jogar na grama sintética, mas eu também não acho legal o meu companheiro ou o meu adversário ser ofendido por injúria racial. Então, para pegar corpo, a coisa tem que ser mais ampla. Mais ampla, senão será uma discussão rasa, como está sendo. O clube que tem grama artificial argumenta que cientificamente não se machuca mais, né? Os jogadores falam, não, a gente se machuca mais, ou não é a questão de se machucar, é a questão que eu não gosto, e fica muito raso, fica sem argumento. Todos os lados ficam sem argumento, porque o futebol é mais. O futebol é mais do que isso. E os clubes que defendem a grama artificial também precisam se manifestar nessas outras questões que eu estou falando. Ou só vai defender a grama artificial? Se xingar, se tiver racismo, homofobia, agressão à mulher, qualquer coisa no estádio, tudo bem. O problema é não pode mexer na grama artificial. E os jogadores, eu não quero jogar na grama artificial. É raso demais essa discussão, na minha opinião.